Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre, ou nos escuta em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul pela Cultural FM. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, segunda, dia de conhecer as principais perspectivas do mercado para os nossos indicadores macroeconômicos, mas dia também de falar de um assunto muito importante aqui, que é a desigualdade salarial entre homens e mulheres e com recortes também interseccionais. Então a gente vai também passar por esse assunto, já que saiu um estudo que mostra que essa desigualdade continua acontecendo aqui no Brasil. E além disso, a gente vai falar dos tropeços da indústria e dos serviços, como é que a confiança desses setores está e por que é que ela está caindo e em níveis bastante ruins aí, que a gente não via, pelo menos nos serviços, há 4 anos. Mas antes de tudo isso, vamos passar pela nossa agenda de hoje, porque tem indicador importante saindo nessa segundona. Então vamos entender o que deve movimentar o dia, porque às 4 horas da manhã, lá na Turquia, já saiu o índice de preços ao consumidor, o CPI de outubro, e na Alemanha, na zona no euro e do Reino Unido, então nos 3 aí em alguns horários diferentes, né? Então 5 para 6, 6, 6 e meia, saíram os PMIs industriais, o índice de atividade dos gerentes de compras, aquele índice que mede a atividade do setor, se ela está acelerando, se ela não está acelerando, expandindo ou contraindo. A medição final de outubro já foi divulgada nesses 3 países e a gente tem também aqui no Brasil, mas isso é assunto para depois, porque quando saírem os 3 índices, primeiro sai sempre o industrial, depois a gente tem os índices de atividade dos gerentes de compras, dos serviços e o total. Quando saírem os 3, porque sempre sai o industrial primeiro, a gente passa já o cenário completo para vocês. Às 8 horas da manhã aqui no Brasil tem IPCS de outubro, então aquela medição semanal já fechada do índice de preços ao consumidor. E às 8 horas da manhã também saiu o índice de confiança empresarial aqui de outubro, medição da FGV. Mas não para por aí, a gente tem mais coisa na agenda em seguida, a gente tem o relatório Focus, que saiu às 8h25 aqui no Brasil. E hoje às 9 horas da manhã quem fala é o Philip Lane, ele palestra na Universidade de Tecnologia de Dublin. Na verdade, já palestrou, já deve ter acabado aí a fala do Philip Lane, que é economista-chefe do Banco Central Europeu. Na sequência, às 11h45, então depois aqui que o programa acabar, a gente tem o PMI Industrial de outubro, medição final nos Estados Unidos, medição da S&P Global, e ao meio-dia, a gente tem Departamento do Comércio divulgando investimentos em construção de setembro lá nos Estados Unidos. Além disso, ao meio-dia também, sai o PMI industrial, o índice de atividade dos gerentes de compras, mas a medição da ISM, por isso que eu frisei ali em cima, que a medição era da S&P Global, porque o mesmo índice tem divulgadores diferentes, metodologias diferentes, institutos que acabam, entidades aí que acabam medindo e tentando trazer aí o cenário desses indicadores, mas às vezes a metodologia muda um pouquinho, que nem vê a inflação da FGV e a inflação do IBGE, não é igual, porque a métrica não é a mesma, a metodologia não é a mesma, mas são 2 institutos, aí, 2 entidades tentando olhar para a mesma coisa, que é o índice de atividade dos gerentes de compras do setor industrial dos Estados Unidos, medição também final aqui. Então, até agora, uma agenda bastante aí focada nesses indicadores da atividade. E aqui no Brasil, o que deve ganhar um pouco mais de peso e relevância é o Boletim Focus, que acaba trazendo as perspectivas do mercado, mas sem muita novidade por enquanto. A gente vai falar dele daqui a pouquinho, então não vou dar muito spoiler. Mas o Boletim Focus está ali no modo de espera, não tem muita coisa mudando, até porque a gente já está se aproximando do fim do ano. E agora os ajustes devem ser um pouco mais pontuais. Vamos passar aí para o nosso último quadro, porque a gente ainda tem um pouquinho de agenda na sequência. Temos o PMI industrial do mundo, porque além da medição de todos os países, a S&P Global também divulga o PMI, o índice de atividade dos gerentes de compras,
global. Então, aqui uma medição com todas as médias dos países, até para a gente entender, será que o PMI do Brasil ficou acima ou abaixo da média do mundo? Como é que os países estão posicionados em relação a essa média? Então, é essa a função desse indicador aqui. Além disso, às 2h da tarde, o presidente do Fed de São Francisco, a Mary Daly, participa de um evento na Flórida. E às 4h da tarde, quem fala é a Lisa Cook. Ela mesma não foi demitida do Fed, embora Trump tenha tentado várias vezes e tenha sido muito enfático nessa tentativa de demissão, ela continua lá. E ela fala sobre perspectivas para a economia e política monetária em um evento hoje. Então aqui a gente tem, numa segunda parte da agenda, a agenda mais focada em falas de dirigentes do Banco Central, o que está bastante no radar, porque vem norteando muito o humor dos mercados e dos investidores, já que existe uma grande expectativa pela queda ou não da taxa de juros nos Estados Unidos. E foi justamente isso que ajudou a moldar o cenário na sexta-feira. Sexta-feira a gente bateu 2 recordes aqui na nossa Bolsa Brasileira. A nossa Bolsa atingiu o recorde intradiário. Então, aquele recorde da negociação durante o dia, a gente atingiu um novo pico na negociação durante o dia e esse recorde não é o mesmo do fechamento. Por quê? Você pode atingir um recorde de pico intradiário, mas não conseguir fôlego para manter esse recorde até o final. Então, a gente tem o recorde das negociações entre o dia, né, que a gente chama intradia, e o recorde de fechamento, que aí é quanto fecha a Bolsa no final do dia, na hora que ela encerrou suas atividades, depois que todas as negociações aconteceram. E na sexta-feira, a gente conseguiu os 2 recordes. Então, a gente atingiu um novo recorde de fechamento e um novo recorde durante as negociações. E pela primeira vez, a gente tem ali a Bolsa acima dos 149 mil pontos nas 2 métricas. Primeiro, ela atingiu um patamar mais alto durante o dia, não conseguiu sustentar, porque começa a ter um pouco mais de realização de ganhos, mas ainda assim, a Bolsa foi para um novo recorde. Gente, eu vou beber um pouquinho aqui de água, porque eu acabei engasgando. E eu preciso me hidratar também, né? Afinal, somos humanos e precisamos de água. E aí a nossa Bolsa conseguiu fechar, ainda que tenha perdido um pouquinho do fôlego, num novo patamar acima dos 149 mil pontos. Nossa Bolsa em outubro teve um mês bastante otimista, um mês guiado não só por motivos otimistas, sim, por guias não só internos, mas também externos. Foi uma combinação de fatores domésticos e fatores internacionais aqui que levaram a nossa Bolsa para esse fechamento de 149.540 pontos e uma variação de 0,51% na sexta. Na semana, pensando no fechamento de segunda a sexta, a Bolsa subiu 2,30 e teve ganho de 2,26 no mês de outubro, já passando o fechamento aqui para vocês. Além disso, até outubro, até sexta-feira, a Bolsa já tem uma alta de 24,32% no ano. O que isso mostra para a gente? O que motivou essa alta, não só de 0,51 no dia, mas no mês de outubro e que levou a esse patamar mais alto no ano? Vamos por partes aqui. Vamos começar pelo fechamento de 0,51, porque já foi um reflexo aqui, né, já adiantando um pouquinho o que eu vou falar depois. Esse fechamento foi um reflexo de motivos que acabaram aparecendo no restante do mês. Aquela expectativa por queda de juros nos Estados Unidos. Então, apesar do Jerome Powell ter dado ali uma jogada, um balde de água fria, ter diminuído as expectativas no ritmo de cortes, toda vez que algum outro dirigente do Banco Central fala em relação à política monetária, isso pode trazer uma nova perspectiva para aquele corte, se ele deve acontecer ou não, se a magnitude vai ser mantida ou não. Então, sexta-feira, a gente volta a ter uma certa estabilidade ou até um certo recuo nas expectativas para os juros nos Estados Unidos. E como os nossos juros aqui no Brasil estão num patamar muito alto, acaba aumentando esse diferencial de juros entre o Brasil e os Estados Unidos. Isso não só faz com que o dinheiro entre aqui para ganhar com a nossa renda fixa, então para ganhar com Selic a 15% num país que não tem um risco tão alto, quem não quer? E isso derruba o dólar. Então o dólar ficou ali em 5,37, 5,38, dependendo
das casas decimais, como é que foi o arredondamento, mas estabilidade aí no dólar, né? Ficou estável com uma variação de 0,01. A nossa bolsa também teve essa atratividade de recurso estrangeiro, tanto no mês de outubro quanto na sexta-feira, justamente também porque se você tem expectativa de queda nos juros dos Estados Unidos, o recurso vem buscar o ganho, vem buscar rendimento na renda variável. E os países emergentes normalmente são um destino para esse tipo de recurso. Entrou dinheiro aqui para ganhar com a nossa bolsa, sobretudo no curto prazo. Além disso, a gente teve um grande empurrãozinho da Vale, porque a Vale ela teve um dia bastante positivo depois de ter divulgado resultados que ficaram acima do esperado. Então, isso trouxe um otimismo maior, não só para a Vale, mas de forma geral, porque ela teve esse resultado positivo com aumento de vendas para a China. Então, a China foi o motor de melhoria no resultado da Vale. E a China esse ano não está com ali uma perspectiva tão otimista. Com a resolução da guerra comercial com os Estados Unidos, com essas questões sendo resolvidas, o que também a gente teve um pouco de indício disso na sexta-feira. Então, algumas posturas ali, tanto do Donald Trump quanto falas dele, acabaram mostrando para uma possível trégua nessa guerra comercial, inclusive de tirar algumas tarifas da China. E o acordo que foi feito anteriormente trouxe perspectivas até mais positivas para a China no futuro, já que você tiraria esses entraves comerciais. Então, se a China está performando bem no cenário de agora e continua comprando minério de ferro nosso aqui e produtos derivados aí da mineração e siderurgia, quem dirá depois que ela tiver ali um crescimento até mais acelerado. Então, isso fez com que o mercado visse esse resultado até de forma mais positiva do que ele realmente foi, que pode melhorar ainda nos próximos meses. E aí a Vale acabou puxando, a Vale é o maior peso individual do índice hoje, acabou puxando esse otimismo para cima. Vale subiu 2,27 só na sexta-feira. Além disso, Nova York teve um dia bastante positivo, não só também por essas questões envolvendo as negociações entre os Estados Unidos e a China, mas as treasuries, né, os títulos de dívida, o rendimento dos títulos de dívida dos Estados Unidos também deram um alívio, trouxeram ali um pouco de fôlego para o mercado de risco. E as bolsas lá subiram, principalmente aí puxadas, no caso da Nasdaq, por empresas de tecnologia que, além de tudo, tiveram balanços mais favoráveis. Então, um dia bem positivo na sexta-feira, um dia bastante otimista, apesar da realização dos ganhos. A gente teve uma alta de 0,51 e um novo recorde alcançado na Bolsa Brasileira. Agora vamos falar de outro assunto, um assunto mais do nosso mundo real aqui, não tanto do nosso mercado financeiro, mas um assunto que mexe com o bolso e com o salário, principalmente das mulheres. Vamos entender essa desigualdade salarial do Brasil e o que estrutura isso, por que a gente ainda tem essa desigualdade tão grande entre homens e mulheres, mas não só isso, entre homens brancos e mulheres negras, entre homens brancos e mulheres brancas. A gente tem essa divisão também, se a gente pegar todos esses recortes, a gente pode considerar as interseccionalidades aí. Então, se a gente olha mulheres, no geral, a gente está considerando mulheres, a média das mulheres. Mas se a gente começa a entrar em outros recortes, isso mostra que a gente tem um aprofundamento das desigualdades, não só por gênero, mas também por cor. Então, o Brasil, ele vem mostrando essa desigualdade, não é de hoje, e ela não é uma desigualdade que vem diminuindo. Claro que alguns dados até melhoram de um trimestre para o outro, de um ano para o outro, mas as desigualdades e as disparidades, elas persistem, mesmo com essas pequenas reduções pontuais. E esse é um problema que precisa ser enfrentado. Quando a gente fala de mercado de trabalho, quando a gente fala de PNAD, normalmente a gente está falando de média. Média do Brasil, média salarial do Brasil, considerando homens e mulheres nessa média, considerando pessoas brancas e pessoas não brancas nessa média. Mas e quando a gente começa a olhar os recortes? E é justamente isso que esse estudo mostra para a gente. Tem uma outra medição, aqui é com base na RAIS, não é o estudo que normalmente a gente vê ali da PNAD trimestral, que é a do IBGE, que também traz esses recortes. Depois o Diese faz um trabalho super interessante mostrando, né, essas diferenças, essas desigualdades no nosso mercado de trabalho. Mas aqui a gente já tem uma boa visão com base na RAIS
que a gente separou para vocês. Então, vamos ver como é que esse estudo primeiro foi feito e o que a gente tem de medição aqui. Vamos colocar aqui no painel para o pessoal de casa acompanhar. A gente está falando de... Deixa eu só arrumar aqui o fone para não fazer ruído aí para vocês. Então, vamos aqui falar primeiro da desigualdade de remuneração entre 24 e 25. A visão geral aqui, então, é um panorama de como é que esse estudo foi feito. Ele traz o levantamento baseado na Relação Anual de Informações Sociais, a tal da RAIS que eu estava falando aqui, e analisou 19,4 milhões de vínculos trabalhistas referentes ao segundo semestre de 24 e o primeiro semestre de 25. Então, a gente está olhando a variação semestral aqui de um ano para outro. Dos vínculos todos, 41,1% dos vínculos são de mulheres e 58,9% dos vínculos são homens. Então, aqui a gente já vê, né, um mercado de trabalho que é, com base pelo menos na RAIS e nesse estudo, majoritariamente, né, ou maior aqui a fatia dos homens. Mas a gente tem mais desigualdades, porque por mais que mais mulheres estejam sendo contratadas... Desculpa, vou ter que beber água de novo, hoje está difícil aqui, está muito seco, eu acho que é talvez o ar-condicionado. Então, vamos lá. Por mais que a gente tenha tido mais contratações, então até tem um volume maior de contratações de mulheres nesse estudo, as mulheres estão sendo contratadas por um salário menor. Aí começa toda aquela coisa, né? Toda vez que eu falo de desigualdade salarial, vem alguém falar, mas precisa falar da experiência, precisa falar da capacidade, precisa ver os atributos técnicos. Sempre trazem esses coringas, né, para tentar justificar a desigualdade salarial aqui do Brasil, que, na verdade, ela é muito pautada em questões estruturais brasileiras, num machismo estrutural, num racismo estrutural que ele permeia as relações de trabalho e muitas vezes fica até de uma forma invisível, né, permeando essas relações de trabalho. Não é uma coisa tão explícita, mas se a gente começar a olhar a fundo, são razões estruturais que a gente carrega há muito tempo que levam a cenários como esses. Então, vamos ver aqui primeiro as desigualdades salariais por gênero só, sem entrar em outro recorte. Vamos colocar aqui na tela para o pessoal de casa acompanhar. Remuneração média por gênero entre as mulheres é de R$ 3.908,76. Os homens têm ali uma média salarial de R$ 4.958,43. Isso quer dizer que as mulheres ganham, em média, 21,2% a menos que os homens, se a gente considerar só gênero. Então, mostra não só, né, que existe essa desigualdade salarial, mas também cargos, porque mulheres normalmente acabam estando lá em cargos de entrada, em cargos que o estudo considera de entrada, que não vão subindo na escala dos cargos, e os homens sim. Esse já é um ponto de diferença, mas quando a gente olha mesmo trabalho, também existe mesmo trabalho e menos salário. E mais do que isso, as mulheres normalmente se capacitam mais, estudam mais e estão ali mais preparadas para o mercado de trabalho, mas ganham menos no mesmo cargo. E aí começam essas coisas subjetivas, já tem que ver a capacidade técnica, tem que ver se entrega ou não o trabalho. A gente sabe que isso também é uma grande desculpa para manter essa desigualdade, porque a desigualdade ela é lucrativa. E eu vou explicar isso agora quando a gente olhar o recorte das interseccionalidades aqui. Então, vamos ver mulheres negras, por exemplo. A gente vê essa desigualdade acentuada porque mulheres negras ganham R$ 2.986,50 aqui de média salarial. Homens brancos ganham uma média salarial de R$ 6.391,94. Mulheres negras recebem 53,3% a menos do que homens brancos. E esse cenário normalmente persiste quando a gente está falando de mesmo cargo. Então, é como se você estivesse contratando aqui duas mulheres negras pelo preço de um homem branco. Essa desigualdade ela é lucrativa, porque você consegue pagar um salário menor para uma pessoa de mesma função. Então, a desigualdade ela é mantida muitas vezes porque ela vai ser lucrativa no final e ela vai persistir porque a gente tem uma estrutura que permite isso, já que cargos de liderança normalmente são ocupados por homens, e aí você vai ter, né, toda essa estrutura também permeando as outras relações de trabalho. Se os homens que chegam aos cargos de liderança,
eles vão continuar perpetuando essas desigualdades ao longo do tempo que eles estiverem nos cargos de liderança. Então isso mostra para a gente, escancara o que a gente vê no nosso dia a dia, um Brasil machista e um Brasil racista também, principalmente nas estruturas que acabam estando, como eu falei, num segundo plano, né? Ninguém está falando que alguém vai fazer ali uma injúria racial, ou ela vai, embora a gente saiba que tem, e tem muito lamentável que tenha, mas tem coisas que estão na estrutura que as pessoas reproduzem, inclusive sem perceber, né? Não percebem os seus próprios privilégios, não percebem, né, que elas estão ali por muitas vezes privilégios, e a gente tem que saber reconhecer os nossos privilégios e nossos não privilégios, mas tem gente que é muito privilegiada e nem se dá conta disso e continua reproduzindo isso sem se questionar. Eu acho que o papel aqui é a gente questionar os nossos próprios privilégios e ter uma noção de se a gente está reproduzindo isso ou não, mesmo que inconscientemente. Então, esse é um grande trabalho que precisa ser feito, mas que não é interessante. É mais interessante para a sociedade patriarcal que a gente tem, para a sociedade racista que a gente tem, que isso seja mantido, porque você vai manter o privilégio sempre na mão das mesmas pessoas e elas vão continuar perpetuando uma estrutura que permita com que isso continue acontecendo, até para você explorar mais as pessoas no mercado de trabalho e lucrar em cima disso. Então, aqui a gente precisa de mudanças estruturais no Brasil que levam anos para acontecer. Por mais que a gente teve uma pequena melhora ali de um semestre para outro, mas essa pequena melhora, ela precisa de muita mudança ainda para fazer diferença num país tão desigual quanto o nosso Brasilzão. Vamos falar agora de Focus, e nessa tarde de Focus, ela tem uma pequena homenagem a uma pessoa que nos deixou hoje, que é o Lô Borges. Eu que tenho ali para mim que Clube da Esquina e aquele disco emblemático do Clube da Esquina é um dos melhores aí do nosso Brasil. Vocês podem discordar de mim, eu sou muito fã desse álbum e eu não conseguiria passar o dia de hoje sem essa homenagem. E aqui uma homenagem com pesar de Lô Borges, que nos deixou nessa manhã. E aí, que notícia nos dão os mercados, né? Que notícia os mercados trazem para a gente por meio do relatório Focus? Porque pouca coisa mudou da semana passada para cá. Mas tem um indicador bem importante que acabou mudando nessa passagem de semana, que é justamente a inflação. Então vamos passar aqui para a nossa audiência como é que fica o Focus nessa semana, tanto para o ano de 2025 quanto para o ano de 2026, e a gente percebe que a única mudança que a gente tem é a medição do IPCA, da inflação oficial aqui do Brasil, que está sendo projetada numa magnitude um pouquinho menor, num número um pouquinho menor do que estava na semana passada. Não é uma grande queda, a grande queda aconteceu da semana retrasada para a passada, mas continua em queda. Isso quer dizer, a gente está falando de mediana aqui, tá? A mediana é o número que divide o conjunto de dados em dois. É exatamente ali o número que divide o conjunto de dados. Então, se a gente tem 200 observações, por exemplo, a mediana é o número 100. Isso quer dizer que tem projeções para cima daquela mediana, quanto tem metade das projeções para baixo daquela mediana. É isso que ela nos conta. E a mediana, então, ali o que está dividindo esse conjunto bem ao meio, está em 4,55 aqui. Então, mostra uma queda em relação à semana passada, e ao mês passado também, porque essa projeção está sendo revisada o tempo todo, mas mais que isso, que metade das projeções provavelmente também estão abaixo desse patamar, e metade estão acima aqui, sendo redundante. Mas isso quer dizer para a gente que as projeções de inflação estão caindo e cada vez mais próximas da meta. O mercado está projetando uma inflação agora quase no teto da meta. O teto da meta é 4,5%, mas nada está fazendo a Selic cair ali. As projeções continuam em 15%. Então, por mais que a gente tenha a queda da inflação, nada disso está sendo suficiente para reduzir a projeção da taxa de juros, que continua altíssima, e continua uma pedra no sapato para os setores produtivos da nossa economia, como a indústria e os serviços, que já começam a ter queda na confiança, justamente por conta da taxa Selic tão alta, porque ela vai inviabilizar novos projetos, ela vai inviabilizar o crédito, vai deixar o custo mais caro, né, pensando em custos de crédito, mas não só isso, você precisa projetar uma demanda muito boa
para você colocar seu dinheiro em risco e não colocar o dinheiro numa Selic a 15%. Vamos pensar num cenário. Eu não vou entrar na confiança agora, porque eu vou deixar para amanhã, eu tenho 4 minutos. Mas eu já vou trazer um cenário aqui para vocês, para a gente pensar junto, um cenário hipotético aqui. Não tão hipotético, mas vamos lá, a gente tem uma Selic a 15%. Você pode ganhar 15% sentado num título do Tesouro Selic, que é o mais seguro que tem e é super líquido. A gente está falando de um título de emissão aqui do Tesouro Nacional, que paga 15% ao ano. Para você colocar o seu dinheiro em produção, você já tem que ganhar mais do que 15% ao ano. Senão, você não vai colocar o seu dinheiro em produção se você achar que seu lucro vai ficar menor que isso. Mas, mais que isso, você precisa projetar para frente uma demanda também que justifique esse aumento de capacidade produtiva, esse investimento hoje. Porque se você olha para frente e não vê uma demanda positiva, você vai botar o pé no freio, não vai contratar mais gente, não vai tirar um plano do papel, não vai expandir uma indústria, não vai produzir mais, porque o estoque pode ficar ali encalhado, você não vai ter uma série de decisões, não vai tomar, porque vai ficar mais interessante colocar nos 15% da Selic. Ah, Débora, mas se a Selic fosse 3? Se a Selic fosse 3, você ainda precisaria de uma expectativa de demanda, porque não basta só você pensar que você vai ganhar mais que 3, você tem que pensar que você vai ganhar mais que 3 e que tem que ter expectativa que sustente isso. Porque uma coisa não se sustenta sem a outra. Então, uma Selic alta, ela já começa a inviabilizar pelo custo do capital, porque o capital vai ficar muito caro e vai diminuir a margem do lucro. Além disso, você precisa de uma demanda olhando para frente. Que demanda se sustenta também com uma Selic em 15%? E amanhã eu conto para vocês, mas só dando um spoilerzinho aqui, nos serviços, a demanda enfraquecida já está diminuindo muito a confiança. Então, a confiança está caindo porque a demanda está enfraquecida. E no caso da indústria, é porque estão se formando muitos estoques e não tem perspectiva também de demanda para esses estoques. Então, todo mundo fica com a confiança abalada, justamente por uma Selic que está mantida num patamar elevadíssimo e que continua sem projeção de cair, segundo o nosso relatório Focus, que acaba norteando também, infelizmente, as decisões do Banco Central e do Comitê de Política Monetária aqui do Brasil. Amanhã a gente traz o fechamento disso, eu prometo começar o programa já por esse assunto e a gente vê como é que está essa confiança tão abalada de dois setores importantíssimos, principalmente dos serviços, que normalmente carrega aí o nosso crescimento nas costas. Agora eu vou fazer um convite para vocês, porque no dia 29, gente, no dia 9 de novembro, no domingo às 8 horas, o Edu vai lançar um novo livro dele, que é o É Só um Jogo. Ele traz coisas de filosofia, matemática, física, vai questionar um monte de coisa aí que a gente tem em relação a essas inovações tecnológicas, inteligência artificial, e com certeza vai ser um livraço. Você quer comprar esse livro, quer participar, inclusive, né, desse lançamento online do livro do Edu, você entra aqui em icl.com.br/livro ou escaneia aqui o QR Code que está no cantinho da tela para ficar por dentro desse lançamento e participar com a gente desse lançamento oficial do livro do Edu, do Eduardo Moreira, às 8 horas da noite, no dia 9, no domingo. É isso, gente, eu fico por aqui. Toda vez que eu falo de desigualdade no mercado de trabalho, eu fico muito brava, é um assunto que me tira do sério. Isso porque entra em várias outras questões que eu nem abordei aqui, mas é sempre um assunto que me tira do sério e eu sei que é um assunto que vai aparecer gente e falar, mas é que tem que ver as questões subjetivas. Não são questões subjetivas, são questões bem concretas e que estão na estrutura do nosso país. Agora eu entrego para os nossos vizinhos de cima a audiência, vocês estão em mais do que excelente companhia com o William De Luca e o Guga Noblat, e eu volto amanhã para falar da confiança abalada da nossa economia e mais que isso, trazer o que mexe com o seu dia, com o nosso bolso, com as nossas bolsas. Um beijão e até amanhã. Turma, ficou pronto o meu novo livro que se chama É Só um Jogo. E se nada disso for real? O livro que eu escrevi até hoje, é o 13º livro que eu escrevi, que eu mais gostei de escrever. Uma provocação filosófica, assim, super inovadora, traz conceitos de matemática, filosofia, física e discussões que todos nós temos no nosso dia, mas de uma maneira totalmente nova. E eu diria até num estilo que revoluciona esse tipo de literatura. Eu vou lançar esse livro no dia 9 de novembro, um domingo, às 8 horas da noite, e vou falar
sobre tudo o que está acontecendo, que as pessoas não têm nem ideia nesse mundo da inteligência artificial, e explicar para vocês de onde vieram os insights desse livro. E até vou ler um trechinho para vocês. O mais legal é que, além desse encontro incrível, vocês vão ter a oportunidade de adquirir o livro por um preço super especial e autografado. É o livro que eu mais gostei de escrever. E eu acho que vai ser o livro que vocês vão mais gostar de ler. Não que vocês vão sair do livro todo animadinho, não. Mas vão sair com a cabeça, pirando. Aquilo que um livro deve fazer com as pessoas. Um abraço e até dia 9.